Olá pessoal, então estamos de volta agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, do curso de assistente jurídico pela Jumper. Então na primeira parte a gente trabalhou a questão da personalidade civil, a capacidade civil, a gente viu quando que nasce a personalidade civil, quando nasce a capacidade civil, né? Quem pode exercer, quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes, né? Tem ali os seus critérios. A gente verificou também o momento em que cessa a incapacidade, as razões pelas quais podem cessar a incapacidade. Verificamos também que o menor de idade, embora emancipado, né, o relativo, no caso, ele deixa de ser relativamente incapaz, torna-se capaz, mas apenas para os atos da vida civil. Né? Na esfera penal, mesmo que ele venha a cometer algum ato ilícito, enquanto não completar 18 anos, ele é inimputável, ele não responde por aquele delito, né? Ele não vai ser detido, não vai ser preso, ele vai ser recolhido, no máximo recolhido, a uma instituição de ressocialização, de reeducação, né? O menor de idade ele não pode ser preso, ele não pode cumprir pena, né? E quando ele completa a maioridade, aquela eventual, eles chamam de internação, né? Aquela eventual internação nessas casas de reeducação, nessas casas de ressocialização, não gera antecedentes criminais, né? Quando ele completa a maioridade, ele volta a ser réu. Aliás, ele continua sendo réu primário, pois não há condenação antes dos 18 anos. Então, somente a partir dos 18 anos, se vier a cometer crimes, né, após os 18 anos e depois do processo, né, transitado e julgado, aí sim ele pode cumprir pena. Antes dos 18 anos, em hipótese alguma. E a gente verificou também a questão dos registros, né? Registro de nascimento, registro de casamento e suas averbações. No caso de quando a pessoa fica viúva ou quando se divorcia, a gente viu que esses registros eles são modificados. Então a gente vai falar agora sobre domicílio, a gente vai falar sobre contratos, né, alguns requisitos dos contratos. Isso é importante para a gente entender alguns dos valores constitucionais que tem o maior resguardo, que tem o maior valor para o legislador, né? E a gente começa falando então do domicílio. O que é o domicílio? O domicílio é o local onde o indivíduo, né, manifesta a intenção de viver ali por tempo indeterminado ou de viver ali por período indefinido, tá? Então, é onde ele fixa a moradia por tempo indeterminado, né, com o ânimo de ali permanecer. Há situações em que a pessoa tem mais do que um domicílio, né? Então, para fins legais, quando a pessoa possui mais do que um domicílio, todos os locais são considerados domicílio, né? Todos os locais são considerados domicílio, tá? E domicílio é algo tão consagrado pela nossa Constituição, tá? Que, inclusive, o nosso artigo 5º, tá? Eu vou repassar aqui para vocês, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a gente vai destrinchar isso aqui. Quando a gente fala em domicílio, não precisa nem ser o proprietário do imóvel. Pode ser simplesmente alguém que detém a posse, que resida ali. Ou seja, aquele que aluga o imóvel, né? Então, é a moradia dele. Então, o locatário, o cessionário, aquele que reside no local, mas não paga nenhum valor por residir ali, o cessionário. Tem o usufrutuário, tem assim, uma série de pessoas que podem exercer a posse do imóvel, né? E exercendo a posse do imóvel, tá? Será, inclusive, crime entrar na propriedade sem a concordância, tá? Sem a concordância daquele que possui o imóvel, salvo nesses casos: flagrante delito, ou seja, quando está acontecendo um crime, tá? Ou na iminência de acontecer, no caso de desastre, no caso em que alguém esteja precisando de socorro naquele local, né? Então também é permitido entrar sem autorização, ou ainda para fins de cumprimento de ordem judicial e durante o dia, tá? É importante que se diga essa questão do dia. A lei não fala em horário, a lei fala em dia. Por quê? Porque cada localidade
tem digamos assim, tem um costume diferente em relação ao amanhecer. Tem localidades que 5 da manhã já é claro, já é considerado dia. Tem localidades que o amanhecer será mais tarde, será por volta das 7, 7h30. Então, por isso que a lei fala durante o dia. Se vocês forem observar os noticiários, Polícia Federal, né, as operações deflagradas pela Polícia Federal, normalmente as apreensões ocorrem em que horário? Às 6 da manhã, que é o horário entendido, tá? Que é o amanhecer, né, que obedece ao requisito legal de durante o dia. Tá? Fora dessas situações, tá? Adentrar a propriedade que esteja sob posse de outrem sem a sua autorização constitui crime. Crime, inclusive, é previsto lá no artigo 150 do Código Penal, que ele diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Ou seja, invadir a propriedade de alguém sem autorização e sem nenhuma dessas situações ali que a lei autoriza, você corre o risco de ter a pena, né, de ter que cumprir pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Tá? Então, isso é importante assim, para a gente ter uma ideia do quanto o domicílio ele é protegido pela lei. Agora, há algumas coisas que precisam ser ditas também, tá? Às vezes as pessoas confundem, né? Quando tem lá uma festinha lá com perturbação de sossego, chega a polícia, manda baixar o som, os caras, aqui não entra porque não tem mandado. Mas a perturbação de sossego é contravenção penal, tá? É contravenção penal, e isso, a ocorrência, tá, da perturbação de sossego autoriza a polícia a adentrar o imóvel. Tá? Então, flagrante delito, pode, né, a polícia pode adentrar e, se houver desacato, pode, inclusive, né, deter, fazer a detenção de pessoas. Né? Agora, a gente vai falar um pouco de contratos. Já falamos sobre domicílio, né, a inviolabilidade do domicílio, então, ele é protegido pela lei. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre contratos. Contratos, tá? É importante que a gente diga o seguinte: a lei ela é feita de uma forma geral e abstrata para que possa alcançar todos os cidadãos, ou a grande maioria dos cidadãos, e o direito civil ele deixa a cargo dos envolvidos no negócio jurídico de construir, digamos assim, regras para aquela relação. É esse o papel do contrato. Tá? Ele faz lei entre as partes, ele obriga as partes. Então, quando alguém assume um compromisso perante assume um compromisso contratual, ou seja, mediante a assinatura de um contrato, em algumas situações, inclusive, são colocadas cláusulas penais para o seu descumprimento. Né? Inclusive, também, mesmo que não haja no contrato cláusula penal para o caso de descumprimento, em algumas situações, a pessoa vai executar aquele contrato, vai cobrar aquilo que a outra pessoa deveria ter feito, né? E vai encontrar respaldo jurídico para isso. Tamanha a seriedade do contrato. Então, qualquer contrato que se faça, muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, vão contratar um aluguel, né? Vão fazer um contratinho de aluguel. Eles vão lá na gráfica e pegam aquele modelinho pré-formatado. E muitas vezes esses modelos pré-formatados, eles vêm com desequilíbrio, na maioria das vezes a favor do proprietário do imóvel, né? Então, com cláusula abusiva, para fins de, digamos, no caso de saída antecipada do imóvel, uma multa altíssima, enfim, uma série de irregularidades que muitas vezes chegam para a gente aqui no escritório. Então, essa é a importância de um contrato bem redigido, equilibrado, que não tenha nenhum tipo de abuso, que não tenha nenhum tipo de ilegalidade, né? E os contratos, eles podem ser, aliás, eles sempre serão bilaterais, porque não tem como a pessoa contratar com ela mesma, tá? Então, ele será sempre bilateral. Pelo menos 2 pessoas, pode ser mais pessoas, mas no mínimo 2. Então, por isso, bilateral e nunca unilateral. Agora, quanto às obrigações, aí o contrato ele pode ser unilateral ou bilateral. Por quê? Porque da mesma forma que há contratos que obrigam as 2 partes, ou seja, um paga, vamos pensar num contrato de prestação de serviço, um paga
e o outro presta serviço, bilateral. Ok. Agora, tem também outros tipos de contrato, contrato de cessão, né? Contrato de doação, quando alguém dá algo para alguém ou permite o uso, né, de algo para alguém sem nenhuma contrapartida. Então, contrato de obrigação unilateral. Se a gente pensar aqui na nossa cidade, até com o poder público existe esse tipo de contrato. Existem canteiros centrais, né, que estão muitas vezes lá a plaquinha. Essa área foi adotada por, né, e aí uma empresa que ficou responsável, né, por deixar aquela área revitalizada, por exemplo, ou manter aquela área. Né? Muitas vezes assim eu não vou falar em convênio porque o convênio ele traz a situação da contrapartida, mas muitas vezes a empresa, por um canteiro central ser na frente da sua empresa, eles adotam justamente para que, né, o local, o ambiente fique agradável, enfim, existe um aspecto social por trás dessas decisões. Né? Então, esse tipo de contrato, tá? Ele é unilateral no sentido de criar obrigações só para uma parte, porque a prefeitura, digamos, autoriza a pessoa a cuidar, né, não apenas cuidar, mas também em algumas situações explorar, né, porque daí você vai lá, a empresa cuida do canteiro e põe uma placa de publicidade, então ela explora, né, mas não há contrapartida financeira, não há nada que a prefeitura, vamos dizer, pague para quem está fazendo uso daquela área, tá? Então, por isso, um contrato de doação, um contrato de cessão, tá? Os contratos poderão ser onerosos ou gratuitos. Oneroso é aquele contrato que, conforme eu falei, pegando o exemplo ali da prestação de serviço, alguém presta serviço, outra parte paga, seja em dinheiro, seja em outra, né? Mas tem onerosidade, tem valores envolvidos. Mas podem ser contratos gratuitos. É esse exemplo da doação, né? Quando é feita por contrato, doação. Existem os negócios solenes e não solenes. Os contratos solenes são aqueles que a lei determina que sejam cumpridas algumas formalidades para que eles tenham validade. Por exemplo, os contratos, tá, de compra e venda de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, eles estão sujeitos a serem realizados por escritura pública, obrigatoriamente. Tá? Então, existe uma formalidade legal para que haja validade. Esse é o contrato solene. E contratos não solenes é aquele que a lei não exige formalidades, tá? Formalidades para que tenham validade. Por exemplo, eu falei há pouco desses contratos de aluguel, que muitas vezes a pessoa vai lá e compra uma gráfica, preenche os dados, ele tem a sua validade. Não existe nenhuma outra formalidade, né? A única coisa ali é que existe o ônus, né? A obrigação criada entre as partes, né? Valor, objeto, tal, isso aí faz parte do negócio em si. Mas não existe nenhuma formalidade legal, não exige-se, por exemplo, que o contrato tenha a assinatura reconhecida em cartório, né? A firma reconhecida em cartório. Não necessariamente, as pessoas fazem muitas vezes para se resguardar, né? Para dar um caráter mais formal ao contrato. Mas isso é uma subjetividade, ou seja, uma discricionalidade. Ou seja, a pessoa faz se quiser. Se não tiver reconhecimento em firma, mas tem lá os dados da pessoa certinha, a assinatura, né, com o número do documento e tal, ele também tem validade. Existem também os contratos paritários e os contratos de adesão. Paritários são aqueles contratos em que as partes elas transigem entre si, ou seja, elas negociam as cláusulas do contrato, elas constroem juntas as cláusulas do contrato, eles elaboram, né, tudo em conjunto. Já o contrato de adesão é aquele contrato pré-formatado, onde muitas vezes vão pensar em direito bancário, né, quando a pessoa vai fazer um empréstimo, as cláusulas lá, as penalidades, as taxas de juros, enfim, todas as regras do contrato, elas já estão pré-formatadas, só vai mudar a qualificação de quem está contratando. Então, esse é o contrato de adesão. O contrato paritário, né, é aquele onde as partes, em conjunto, desenvolvem o contrato, né, discutem as cláusulas. Né? Então, esse é o contrato paritário. E o contrato, para que tenha validade, ele exige basicamente assim, 3 requisitos. Tá? É que a parte envolvida seja maior e capaz,
Então, olha a importância do que a gente tratou no início da aula sobre capacidade. Tá? Um contrato com incapaz, se for relativamente incapaz, ele pode ser ratificado, né? Pode ser anuído. Agora, se for com absolutamente incapaz, será nulo. Então, a parte precisa ser capaz. O objeto do contrato precisa ser lícito e possível. Então, não tem como vender terreno no céu, né? Vamos imaginar alguém que o cara prometeu terreno no céu, aí vai buscar a execução do contrato, né? Então, assim, é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas que a gente deve pensar que né, o cara vende lá uma área lá, digamos, um ponto de venda de droga, né, de algo ilícito. Não pode estar no contrato, né, esse tipo de ilicitude. Então, o objeto tem que ser lícito, a parte tem que ser capaz, né? E quando o contrato ele não é feito em asta pública, ou seja, ele não é feito lá em cartório, com certidão pública, ele deve ter assinatura de duas testemunhas. Tá? Então, são assim os requisitos básicos do contrato. Tá? Capacidade da parte, que o objeto seja lícito e possível, tá? E assinatura de duas testemunhas. É o que diz o nosso Código Civil. E aí, já puxando o gancho para a aula de hoje sobre contratos, né? Então, a gente vai falar, eu citei há pouco a questão do contrato de prestação de serviços. É importante que se diga também que, meramente, o contrato de prestação de serviços, ele não gera vínculo empregatício. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é um contrato de trabalho, um contrato de emprego regido pela CLT e um contrato de prestação de serviços que é regido pelo Código Civil. Tá? Existe diferença. Tá? Então, existem basicamente requisitos também para a confecção adequada de um contrato de prestação de serviço. Então, tem que ter lá as partes de sua qualificação. Que qualificação é essa? Nome, estado civil, profissão, endereço, os documentos, né? Endereço com CEP, contato, tudo aquilo, todos aqueles dados pelos quais, se aquele contrato não for cumprido, a outra parte tenha como localizar, né? Ou o bem envolvido, ou a pessoa do devedor, né? Então, tem que trazer o mínimo de segurança e para ambas as partes. Por isso que tem que ter a qualificação de ambas as partes. A descrição do objeto. O contrato ele tem que estipular corretamente, né, qual é o objeto do contrato, detalhadamente, tá? Justamente para que não permita interpretação diversa, para que não ocorra eventual quebra de contrato e responsabilização civil por conta disso. E aí entra lá prejuízos materiais, danos morais em algumas situações, tá? Então, por isso que o objeto do contrato ele tem que ser bem detalhado para que não haja interpretação dúbia, ou seja, interpretação duvidosa, né, a respeito das suas cláusulas, ou dupla interpretação, enfim, interpretações divergentes que prejudiquem o cumprimento do contrato. Tem que trazer também o valor a ser pago. Tá? Embora que não há vedação legal, diferente lá do contrato de trabalho, o contrato de emprego, que o pagamento tem que ser em dinheiro. Né? No Código Civil, pelo contrato do Código Civil, nada impede que o pagamento seja feito de outra maneira. Vamos imaginar um fazendeiro que ele tem lá, para colher a safra dele, ele precisa de uma nova colheitadeira. Então, ele pode parcelar, né, os bancos rurais fazem isso, ele pode parcelar aquela dívida, aquele financiamento, para pagar em prestações anuais e em sacas de soja, sacas de milho, sacas de feijão, de acordo com aquilo que aquele produtor, né, produz. Né? Então, é possível, não existe vedação legal. A gente sempre tem que lembrar que, na nossa legislação, tudo que não é proibido é permitido. E, nesse caso, não há proibição para que as pessoas negociem e troquem produtos, né, pela prestação de serviço, por exemplo, exceto quando se configura uma relação de emprego. Aí o pagamento tem que ser em dinheiro, não pode ser em outra espécie. A forma de pagamento, eu falei há pouco, um contrato, de repente, um financiamento de uma máquina agrícola para se pagar nas safras, né, de forma parcelada. É possível? É possível. O que importa é o que as partes convencionam na hora de confeccionar o contrato. Né? Também,
o prazo para a realização do serviço. Tá? A ideia é que toda a prestação de serviço tenha um prazo, né? Até porque, dependendo da situação, uma prestação pessoal de serviço que ela não tenha prazo, que ela seja realizada de forma contínua, pode se enquadrar, pode ter o seu reconhecimento como uma relação de emprego, né? E coloca, né, acaba transferindo ao contratante todas as responsabilidades de uma contratação de um empregado de forma habitual, ou seja, com o dever de pagar os impostos, pagar o INSS, recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, uma série de obrigações trabalhistas, a gente chama de passivo trabalhista, né, que são os valores que o empregador fica sujeito a ter que pagar, né, quando contrata. Então, passivo trabalhista. Por isso que é importante também, né, colocar um prazo. Assim, então, tudo vai das partes que ali estão envolvidas. E, novamente, a assinatura de duas testemunhas. O contrato de prestação de serviço, ele precisa, né, da assinatura de duas testemunhas para que tenha validade, ou ainda que a escritura seja pública, né, dependendo, né, quando você contrata com o poder público, né, aí você tem contratos, né, tem instrumentos próprios, onde é dada publicidade e tal. Então, assim, é importante que a gente conheça e saiba que há essa diferença, há essa necessidade de cumprir esses requisitos. Certo, gente? Então, segunda parte da aula terminada. Estou encaminhando para vocês agora, logo depois do vídeo, também o exercício da aula de hoje. E nos próximos dias, né, então, eu espero receber aí o exercício, né, para que a gente possa fazer a correção. Né? E já vou dar um spoiler que na próxima aula, próxima semana, a gente terá revisão e prova. Então, é importante que os exercícios sejam realizados. Beleza, gente? Por hoje é só. Obrigado. Né? Tenham uma excelente semana e protejam-se.